Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre cenas de crimes descritas em livros. Agora roda a vinheta. Levado a sério e virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo. Eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Eu me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Então, sejam bem-vindas à nossa maratona de Halloween, onde nós vamos falar sobre livros de horror e suspense, ou livros que contêm cenas assustadoras e tensas. Nesta primeira parte, nós vamos falar sobre cenas de crimes escritas em livros. Aqui o objetivo não é o susto, mas sim a tensão, os arrepios que as descrições dessas cenas causaram, sejam elas fictícias ou não. Alguns serão assassinatos aqui, mas não todos. Eu espero que vocês se divirtam e depois comentem com a gente sobre outras cenas que vocês se lembram. Bom, pessoal, nós vamos começar agora para falar verdadeiramente de algumas das nossas cenas favoritas. E as minhas são um pouco longas, então eu vou ter que resumir a primeira delas e só vou conseguir ler um trecho para vocês dessa também. Mas eu prometo ler boa parte da próxima. O livro que eu vou citar primeiramente é brasileiro e se chama A Máscara e o Espelho e pertence ao autor de horror, suspense e ficção científica e outros gêneros, Lucas Trindade. O Lucas já figurou nesse podcast algumas vezes, então vocês devem estar reconhecendo ele pelo nome, mas eu nunca parei para falar especificamente deste livro dele. Hoje eu achei uma boa oportunidade para falar sobre. Por quê? O que nós temos nessa cena e no corpo inteiro deste conto? Nós temos um assassino que é também um escritor. E este criminoso, ele alega insanidade porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele literalmente não tinha ideia do que ele estava fazendo, porque no momento que ele praticou cada um dos assassinatos, ele estava sendo possuído por uma energia maligna que vinha de uma máscara. Ou pelo menos é isso que ele alega. Achei criativo. Então, se você acredita ou não que a máscara possuiu o cara, isso são vocês que vão decidir quando vocês lerem o conto. Na minha concepção, ele foi possuído? Não. Para mim, ele era completamente insano e colocou a projeção na máscara. Mas se vocês acham que a máscara realmente tinha algum poder sobre ele, eu tô com vocês também, porque essa realidade é completamente plausível e o autor não dá para nós a solução. Ele simplesmente deixa isso aberto. Uma das cenas que eu mais gostei do livro, do conto inteiro, tô trocando entre livro e conto, mas é um conto, é que eu achei ele um pouco grande, mas é um conto, foi a cena após a prisão dele. E eu queria ler um trecho para vocês da cena pós-prisão, não porque ela é, sim, uma das mais tensas, mas ela é, sim, onde começa o negócio a ficar estranho de verdade. Porque as cenas dos assassinatos em si não são retratadas com detalhes dentro do livro. A gente vê cenas dele acordando e vendo os corpos, que é uma coisa que não é comum em livros de suspense. Você vê o assassino acordando e vendo os corpos e não reconhecendo o que ele fez. Uhum. Então vamos direto para o trecho. A máscara indígena utilizada no assassinato de Federico ainda estava em sua posse. Na posse do assassino. Do investigador, tá, gente? Em sua posse. No apartamento que alugara em São João del Rei. Também revelou que as cenas dos crimes eram bem semelhantes às dos trechos que Diego escreveu na época dos assassinatos. Mas nada poderia ser tão simples e fácil. Diego disse de que, de alguma forma misteriosa, as máscaras que ele empregava para a criação de suas histórias haviam possuído seu corpo e que ele não se lembrava de nada. Então, eu queria deixar a vocês essa ponta aberta.
É possível que máscaras antigas, vindas de aldeias desconhecidas, com histórias de lendas sobre elas, no caso desta, uma lenda sobre um samurai que envenenava pessoas, possam ter poderes sobre os seres humanos? Ou o ser humano é realmente insano e ele simplesmente vai jogar a culpa num objeto para poder se safar? Olha, eu acho que é a segunda opção. Eu também acho. Assim, em um universo fantasioso, sim, a gente pode colocar a primeira opção. Mas eu acho que isso vai mais em salvar a sua própria pele pra evitar ser preso e ser mandado pro instituto psiquiátrico, basicamente. Mas eu gostei do trecho, amiga. Eu também. Parece legal. Sabe, então, assim, tá feita a recomendação. Leiam A Máscara e o Espelho. É só comentar dessa última que você falou antes de você ir pro próximo, que me lembrou o caso das meninas que elas mataram a amiga e botaram na creepypasta do Slender na internet, falando que queriam oferecer. Eu não soube disso não, bicho. Então, aconteceu isso antes de estrear o filme, aquele filme horroroso. E assim, acho que foram 2 adolescentes, eu não sei mais ou menos a idade delas, mas pelo que foi dito mais ou menos depois disso, foi descoberto de que elas não eram insanas, elas só falaram isso pra assim, vamos botar isso daqui pra ver se eles caem, que a gente é maluca. Mas elas mataram a amiga e depois falaram que estavam querendo oferecer ela pro Slender ou coisa parecida. É tipo essa semana aqui, umas semanas atrás, sei lá, um mês, que saiu dos amigos que eles decidiram matar uma outra amiga pra descobrir se eles eram psicopatas. Sim, eu vi isso também. Tudo jovem, gente. Jovem. O problema é o jovem. O problema é o jovem. Agora você pode continuar, Rai. Ai, Jesus. É complicado, hein? É definitivamente muito complicado. No segundo livro, se os cachorros da vizinhança me permitirem, eu vou falar de outro livro nacional. Hoje eu tô ocupando o lugar da Anne, né? Pelo visto, né? Só tô recomendando brasileiro. Orgulho. Dessa vez eu tô falando do autor Pietro Silva, que também já figurou por aqui, falando sobre esse livro dele em específico, Através da Janela. E o Através da Janela, como eu já falei para vocês antes, é uma coletânea, é um livro cheio de contos que contam várias histórias diferentes. A maioria delas não estão conectadas, de maneira alguma. E a história em específico hoje da qual eu quero tratar é A Casa das Memórias. Definitivamente um dos contos mais tensos que eu já li na minha vida até este momento, porque se eu parar para falar para vocês que não existe uma explicação para o final desse conto, é porque ela não existe mesmo. O final desse conto é impossível de ser entendido. E eu cobrei isso do autor e ele falou assim, olha, então, tem uma continuação. E na continuação eu te explico isso. Só que ele não lançou a continuação ainda, então eu continuo sem saber. Entendeu? Eu acho interessante que se... Assim, ok, ele falou que tem uma continuação e tal, mas esses finais que a gente não entende, quando é o conceito mesmo e quando é bem feito, nossa, fica muito bom. Pois realmente, tem alguns casos que é isso daí mesmo e acabou. Só que esse caso aqui não tem como. Não tem pra onde correr. Você deixar um negócio desse sem explicação é uma afronta. Entende? Não dá. Simplesmente não dá. Enfim, entre as muitas... o conto inteiro de cabo a rabo é uma atenção só. Mas eu não posso ler o conto todo, porque senão vai tomar o tempo inteiro que resta do podcast. Então eu vou pegar um só parágrafo aqui. Deixa eu só achar aqui, que eu tive que abrir ele no meu computador. E como não teve no livro anterior, esse trecho vai ter spoilers. Então, assim, se você não leu o livro, sinto muito. Posso fazer nada por você. Tá bom? Então vamos para a interpretação da hora. Ela havia aparecido em muitas das fotos postadas no seu Facebook e pôde se lembrar das feições de alguns momentos passados juntos.
Procurou o nome da amiga no mensageiro do site e, confiando no contado pela sua mente, pensou: Amanda irá me ajudar. E digitou: Amanda, por favor, me ajude. Estou trancada em casa, não sei se na minha ou de outra pessoa. Perdi a memória, não me lembro de nada, absolutamente nada. Venha para cá imediatamente. Eu não sei o endereço, mas é a casa que tem uma porta de vidro na cozinha e dá para um matagal. Aparentemente você esteve aqui ontem à noite, em uma festa. Por favor, não me ignore. A amiga não estava online e não veria a mensagem tão cedo. Mas alguém com o nome de Carlos estava. E Alexandra captou. Repetiu o teor da mensagem para o fulano, imaginando ser o mesmo Carlos que me mandou um SMS para ele mais cedo. O homem não respondeu. E Alexandre voltou a se desesperar. Levou as mãos à cabeça, balançou os cabelos pretos e crespos, esfregou as mãos no rosto e se esforçou para não chorar. Isso, galera, eu não posso contar o restante, mas eu acho que vocês entenderam a proposta, né? Esse daí faz parte do Nossa. final que você não entendeu, né? Faz parte. Eu achei interessante. Eu achei bem É, interessante. né? É aquela coisa, final aberto quase mata Buxtan. É isso. Cara. Foi sabe bem o isso que daí. acontece? Mas não foi. Eu não diria que esse livro. É que eu tô tentando não contar o final, mas eu diria que esse conto não é exatamente aberto. Ele tem uma solução, só que a solução que foi encontrada não é uma solução plausível. Deu pra entender? Eu acho Sim. que assim, A solução que é encontrada no fim do conto não é verossímil. Não dá para acreditar 100% nela. Entende? Porque acontece uma coisa no final do conto que você fica puto primeiro porque você fala assim, tudo bem, a pessoa que é culpada fez isso aqui tudo, inclusive essa coisa aqui. E essa coisa aqui é muito ruim. Essa coisa aqui. Essa coisa específica aqui, que ela fez é muito ruim. E você não entende o porquê que essa pessoa deixou esse cara vivo. É essa brincadeira. entendi. A pessoa que fez a merda deixou o cara vivo pra ele ver essa treta toda. Depois ela foi lá, a pessoa, e tipo... E quando a pessoa aparece, você enfrenta a pessoa e fala assim, mas podia ser qualquer um, inclusive desconhecido, mas é você, é que você não entende a razão do porquê aquela pessoa faria isso. Entende? Sim. Uma coisa não casa com a outra. O final está ali, mas ele não é verossímil. De qualquer jeito, eu recomendo o livro e espero que vocês leiam e gostem algum dia, se for o caso. Eu passo a palavra para a Anne. Olha, né, depois desse montante aí da Rai, né, eu queria dizer para vocês que, no caso, eu não sou fã de horror, suspense e nem terror. Eu leio muitas poucas coisas assim. Eu sou a romancista do grupo meio, eu só leio romance. Mas na verdade, umas semanas atrás, eu tive um achado que foi um romance nacional chamado Canavial, da Caroline Andrade. E essa história, ela fala sobre a Maria Luísa, que se apaixona pelo Pedro, que é o dono do canavial onde ela está trabalhando, naquela lavoura, né, na estação da colheita de lá. Basicamente, ela se envolve com ele, mas ela não sabe que ele é dono daquilo tudo. E para o Pedro acaba sendo um pouquinho conveniente para ele, para se aproximar, se aproximar com ela e ter envolvimento e tudo mais. Só que na história a gente vê uma briga de irmãos que vem de muitos anos atrás, também por uma boia fria, que era noiva do Tião, que é o irmão mais novo, mas se envolvia com o Pedro, que é o irmão mais velho, e também se envolvia com o pai deles. Ou seja, que isso anda acontecendo, né? E aí vem aquele ódio mortal. E o Tião, ao descobrir que o irmão está se envolvendo com uma boia fria, ele decide que era uma boa ideia pedir
pro capataz dele, um dos caras que trabalha para ele, para dar um susto no Pedro em si. Mas a vida ela é cheia dessas, né? E ele acaba se aproximando da Lô e ele acaba se encantando por ela de uma forma não romântica, o que é muito engraçado e é muito, muito legal de ver. E vem a cena em si, que ela é um estouro. Sério, esse livro foi 5 estrelas para mim, favorita, e ele é tão bom. E é simplesmente uma cena onde começa tudo. A Lô tem uma parte no livro que ela explica que ela odeia corujas, porque quando o pai dela faleceu, a mãe dela vendo na janela, ela viu uma coruja piando e logo depois veio a notícia. Então eles estão no final de expediente ali no canavial e a Lô esquece a faca e vai buscar sozinha. Ela acaba encontrando o que ela diz ser uma máscara da morte, que é um cara que ele parecia não ser humano, sem um dente na boca e completamente sujo. E ele sorria para ela e quando ela se virou para correr, ela levou uma machadada e desmaia. E aí a narrativa ela volta para a amiga dela, né, a Marta, que quando olha para cima vê uma coruja. E assim, a cena é incrivelmente tensa, porque quando volta de novo para Lô, ela acorda completamente machucada, sendo arrastada no canavial, e ela vê a sua cova sendo aberta por esse monstro. E tem uma luta corporal incrível de dar 10-0 em vários filmes slash por aí. E sério, eu não queria falar muito sobre essa cena, porque eu queria que mais pessoas lessem, porque vale muito a pena. E assim, é incrível. Que cena incrível, que cena incrível. Incrivelmente, e ela é assustadora e ela realmente deixa você muito tensa. E o pós dela que machuca mesmo. Que é quando a amiga encontra ela, né? Porque o livro dá a entender que ela morre. E aí quando a amiga encontra, ela fala que promete que vai cuidar dela. E aí ela que cuida da amiga. É incrível, gente, sério. Esse livro é incrível. Eu queria muito ser amiga dessa autora, porque ela é incrível. O segundo, aí entra num lugar que eu gosto mais, né? Que é True Crime. E aí eu não podia deixar de falar de quem? Da Ilana Casoy, que é uma... Que mulher incrível, né? Ai, eu adoro essa mulher. E eu queria falar do meu livro favorito dela, que é Casos de Família. Por muito tempo esse livro foi... Do programa. Não, no caso não. Não estamos falando do programa. Só comentário aqui, tá bom? Pra quem não sabe, não é o programa. Esse livro aqui foi desde que foi lançado pela Dark Side, eu tava meio maluca por ele. O livro ele é separado em 2 casos, né? O arquivo Richthofen e o arquivo Nardoni. Eu acho que no caso as 2 cenas poderiam muito bem ser colocadas aqui, porque as 2 cenas são tensas. A do caso Nardoni é um pouquinho mais triste e revoltante do que a da Richthofen, porque é uma criança, sabe? Mas os 2 arquivos, como eles foram escritos, obviamente, em tempos diferentes, a gente percebe uma certa mudança no jeito que a Helena Casoy constrói o caso Richthofen e o caso Nardoni. No caso Nardoni, como a gente tem a boa parte e quase toda ela em formato do julgamento, você não tem tanto impacto na cena como no caso da Richthofen, que ela começa te narrando e tudo mais. E, sério, a cena do crime é um negócio de doido, é sério. Esse livro em si, o caso da Richthofen, é um negócio meio de doido. Você fica tenso desde o começo, desde a introdução. Tem uma pequena introdução no primeiro caso, né, que ele vem primeiro. E fala sobre esse tipo de crime, né? Que eu esqueci o nome, eu sei que tem um nome que é contra a família e tal. Só que é bizarro, gente. Eu fiquei tão chocada, tão tensa, eu fiquei mortificada quando eu comecei a ler o crime mesmo, porque é muito violento, sabe?
pelo menos o jeito que a Ilana Casé constrói, você fica agoniada. É incrível o jeito que essa mulher escreve, sério. Eu fico sem palavras para descrever. E uma das coisas interessantes que eu queria falar desse caso é que, como lançou os 2 filmes, né? Caso não tenha assistido, eles falam bastante sobre o julgamento. E quando meus pais estavam vendo, quando foi o da menina, né, da Suzane, meu pai falou assim: nossa, mas ela foi influenciada. Aí eu, né, que li o livro, eu fiquei assim: oi, influenciada? A menina não foi, tipo assim, ela não é o que esse filme está retratando. E aí um caso aqui do trecho que eu quero ler é que depois da cena que acontece, que aí o filme acaba exatamente nessa cena, depois que ocorre. Que é quando os irmãos chegam no escritório e aí que vem o trecho, né? E aí, Cris, vamos desarrumar o que agora? Que é porque eles têm o plano deles era transformar a cena em um assalto e não num assassinato, né? Vamos pegar as coisas do armário da biblioteca e jogar no chão. Os 2 estavam trabalhando freneticamente quando Daniel chegou. Suzane se levantou, olhou nos olhos do namorado e perguntou: já acabou? Já. Deu tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. E aí eles começam a bagunçar tudo, todos eles, né, ajudando para bagunçar e tirar essa impressão de que dar a impressão, na verdade, de ser um crime de assalto, né? Mas, incrivelmente, porque eu não sei se a Ilana Casói dá uma impressão deles serem muito burros ou se é porque eles são jovens. É isso, gente. Leiam Caso de Família, é muito bom. E, novamente, a pregação contra o jovem acontecendo nesse podcast. Ah, não. O jovem tem que acabar. Porque, sério, quando entra na parte do julgamento que mostra os 2 lá se agarrando, e aí nem parece que mataram os pais, você fica assim, Jesus do céu. A coisa desse filme, o da hora de você ver esses 2 filmes, é você assistir primeiro da menina que matou os pais, porque a visão que botam, tipo, segundo o depoimento dela, ela é a própria Madre Teresa de Calcutá, Sim. que foi desviada do seu caminho graças a um cigarrinho de maconha. Não, e no dele também, é só maconha, Ele maconha, também. maconha. O problema do jovem é a maconha. É a maconha, tudo culpa da maconha. Sim. Quem matou os pais foi a maconha. Exatamente. Assim, agora sou eu, né? Sou eu. É você mesmo. Sou eu. Tá bom. Eu falei que eu ia citar 2 livros aqui, mas aí agora eu vou, desfazer o que eu disse. Que eu lembrei de... o livro do Stephen King de 1922. Okay. O da Fazendinha. Mas eu não vou citar ele. O da Fazendinha. Da Fazendinha. É a colheita feliz do Stephen King. Exato. Se o Stephen King fosse programador de jogos, colheita feliz ia ser assim. E todo mundo ia sair traumatizado. Mas enfim, eu vou começar primeiro falando... Né? Literalmente. Eu vou começar primeiro falando do... Pode falar, Rai. Pode falar. Não, você quer que eu conte? Você quer que eu explique por que vai sair trauma disso? Assim... É subentendido, né? Fica subentendido. Enfim, eu vou citar primeiro o meu queridinho, porque vai ser uma citação bem rápida, que eu não tenho realmente uma cena em específico desse livro para falar, que é Bunker, do Kevin Brooks. E, assim, esse livro é sobre um menino chamado... Ele tem o nome de um personagem de Snoopy, então eu não vou me dar o trabalho de falar do nome dele. Mas, assim, a gente tem esse protagonista e ele é filho de um homem que ele fez quadrinhos e ele ficou muito famoso. Então, assim, ele é rico. Só que ele não quer ser rico, aí ele foi morar na rua. Jovem. É um jovem, faz essas coisas. Mas, assim, enquanto ele estava morando na rua, ele foi sequestrado por um homem que a gente não sabe o nome dele. E ele foi colocado em um bunker, que a gente tem um conceito de meio que bunker de sequestro, que é aquela coisa mais, sabe, feito de madeira, todo cagado e tal, mas esse é embaixo da terra
E, assim, tinha divisão de quartos, e o livro é muito interessante que ele é em formato de diário, então tem realmente como se o protagonista tivesse escrito e desenhado como que era dividido os quartos e o lugar em si, como se fosse um mapinha. E nesse bunker vai descendo, vai chegando mais pessoas, a ponto de, assim, se eu não me engano, pelo que eu lembro quando eu li, tem umas 4 ou 5 pessoas morando lá embaixo. O que acontece de cena tensa em relação a esse livro, e aliás, inclusive, depois que eu fui atrás desse livro para poder citar hoje, eu percebi que eu tenho muitos livros sobre sequestro. Eu tenho um problema, talvez. Eu li muitos livros sobre sequestro. E o que acontece? O tenso é que, com o passar dos livros, principalmente quando você tem ele físico, foi uma coisa que aconteceu que eu tenho uma péssima mania de abrir o livro e dar uma olhada nas últimas páginas, e eu achei que o meu livro estava com problema, porque as últimas 5 páginas são páginas em branco. Eu achei que eu comprei, e a Amazon me deu calote, e ela me deu um livro com defeito. Simples assim. E aí, eu fui vela ler, pensando, se tiver com defeito eu termino de ler online. E eu descobri por que as páginas são em branco. O que acontece? Com o passar do tempo, aviso de spoiler agora, com o passar do tempo, o assassino, entre aspas, né, o sequestrador, ele vai fazendo joguinhos com as pessoas, joguinhos mentais com as pessoas que estão lá dentro. Por exemplo, se você matar tal pessoa ou você ferir tal pessoa, eu liberto você, só pra criar discórdia. Ele é o famoso aquela pessoa que gosta de ver eu não gosto de ver calma, sabe? Eu tô com meu entretenimento, tô vendo meu Big Brother, eu quero ver as pessoas brigando. Esse é o Big Brother dele. Então, assim, com o tempo, parece que o sequestrador, ele se cansa das pessoas que estão lá dentro e ele vai mandando menos comida, mandando menos água, e chega um momento que ele não manda mais nada. E a gente vê o protagonista entrando em desespero junto com algumas pessoas, e acontecer o que acontece quando você tem poucos recursos e muita gente. Treta, muita treta. E assim, treta a nível de que tem 3 adultos e 2 deles pensam em matar uma criança, sabe? E não é o protagonista, é realmente uma criança. Então, exato. E o motivo de que não tem essas páginas em branco no final é que a gente vai vendo que sobraram 3 pessoas, chega um momento que só sobra 3 pessoas, que é o protagonista, um outro cara que também é uma pessoa legal, e a criança. E ele vai contando que o cara que estava com ele bebeu água sanitária, porque eles não tinham mais água. Ele falando que tudo dói, que qualquer coisa que ele sente, respirar dói, e eles têm que viver à base de mijo, e ele falando que urinar dói, e beber também dói. E as páginas em branco, ele falando, se eu não me engano, a penúltima página é ele falando que só sobrou o corpo da criança, que a criança não resistiu, porque ela tá, né? Ela morreu, e ele tá pensando, eu tô com fome, e só tem ela. E o final é ele delirando e páginas em branco. Então você fica subjetivo o que aconteceu, né? É um diário, né? Então, assim, esse livro, ele me destruiu demais. Quando eu li ele e... amo ele, mas eu odeio ele ao mesmo tempo. Enfim, a coisa tensa é toda essa atmosfera que ele cria, porque você cria afinidade com o personagem e você vê as pessoas que já não eram, sabe, pessoas boas, entre aspas, né? Apesar da situação, se virando uma contra as outras, e isso é tenso graças à pessoa que armou tudo aquilo. E o do Stephen King, eu vou passar agora do Stephen King, que é o 1922, que eu também não vou me aprofundar muito, porque eu já me aprofundei demais desse, que é a cena do assassinato da esposa dele. Porque, pra quem não viu o filme, shame, vergonha, você tem que assistir esse filme, porque esse filme é muito bom. Eu vou explicar aqui, gente, é a esposa do personagem, não é a esposa do Stephen, tá? Por um segundo fiquei confusa. Não, é a esposa do protagonista, tá? Não é a esposa do Stephen, tá bom?
Então, Ela assim, tá viva, bem escrevendo, ela tá? tá viva. Até onde a gente sabe, porque esse homem não é normal. Mentira, eu tô brincando, tá? Meu Eu tô Deus. brincando, não Para estou com acusando isso. ninguém de nada. Não estou Ela acusando tá ninguém de nada. vivíssima, tá? Você para com Ela isso, tá cara, viva, ela tá vivíssima. viva, ela tá viva. Enfim, a cena em específico, ela vem toda com contexto. Por quê? Porque o protagonista, ele embebeda a esposa dele, por causa que eles estavam naquela rinha de eu tenho mais da metade do terreno, eu quero vender e morar na cidade, e tem o fazendeiro que ele quer ser um fazendeiro, sabe? Ele quer plantar a batata dele, plantar os feijão, e ele quer ficar lá. Mas a mulher, ela quer uma vida melhor, e o terreno é dela, tá super no direito dela. Então, ele embebeda ela, depois de muito tempo enchendo a cabeça do filho, que o filho dele é a coisa mais patética do mundo, o jovem, de novo, o filho dele, e ele, assim, ele enche a cabeça do filho dele, falando que, você vai morar na cidade, você vai virar uma marica, a menina que tu gosta, ela não vai gostar mais de você, e então tu tem que matar tua mãe. E ele acha, tá bom, pai, eu acho super coerente. E assim, a cena, ela é desconfortável, primeiro, porque a mulher bêbada, ela começa a falar com o filho dela, é desconfortável, mas assim, eu li isso numa leitura coletiva e a gente tava rindo. A gente tava rindo de nervoso, misturado com riso de normal mesmo, mas assim, ela começou a fazer insinuações sexuais pro filho, não no sentido de incesto, mas no sentido de que, tipo assim, ela chega pra ele e fala assim, olha só, tu quer comer a menina? Você come, mas só que você não engravida ela, não. E ela falando isso pro garoto, acho que ele tinha o quê? Uns 15, 14 anos. Ela é super incentivando pro filho dela, come a menina assim, come sim. Então, assim... Meu Deus. Sim, e assim, e o protagonista, como é meio que narrado por ele vai descrevendo a cara do filho dele, a cara de ódio que o menino tava tendo, porque pela época também, tava dizendo como se a garota que ele gostasse, que ele amasse, enfim, fosse impura. Então, o garoto muito puto, a mulher muito bêbada, a mulher falando que queria transar com o marido e falando pro filho comer a menina. E aí acontece o assassinato, que o protagonista também, assim, tem certos momentos que ele é muito inteligente, tem outros que ele é muito estúpido, que eles dão uma coronhada na cabeça da mulher e ele fala, caraca, eu não sabia que ia sair tanto sangue assim, pelo amor de Deus, como que eu vou limpar isso? Era pra sair uma gotinha de sangue. Eles desesperados, Mal planejado. Mal planejamento. Eu acho que ele achava que, sei lá, o corpo humano ele sobrevive com, sei lá, uma garrafa de 200 ml de água, de sangue que tem. Mas, assim, eu tô descrevendo e eu tô tirando toda a atenção da cena, mas eu juro pra vocês que no livro ela é tensa. Ela é uma cena tensa, é uma cena gráfica. Ele falando sobre o som da cabeça da mulher dele quebrando, e aí depois o filho meio desesperado, mas mesmo assim fazendo o que o pai queria. E no filme é pior, por ser um negócio audiovisual e também, né, gore, tem bastante gore. E é nojento, é bem nojento. O livro, eu acho que, assim, o filme ele exagerou mais em questão, tipo, tem umas coisas com ratos que acontecem e tal. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas a cena do assassinato da esposa, ela é pesada. Ela é bem pesada. E agora eu vou pro próximo, que é Grau 26, eu não sei pronunciar o nome desse homem. É Anthony Zwicker, que é pelo que diz no título, ele é o criador do CSI. Enfim, é um romance. Romance não. É Qual um livro CSI. Acho que é o primeiro, né? Só tem escrito assim no livro do criador de CSI. Oi? O quê? Las Vegas? Não, acho que é série CSI, ele é roteirista. Então, CSI Las Vegas, o primeiro CSI de todos é o CSI Las Vegas. Eu acredito que seja isso. Porque só tem ele falando sobre CSI normal. Aparece o nome do diretor e não o nome do roteirista. Eu conheço o nome do diretor. Sim. Ele é roteirista, ele escreveu... Ele é o roteirista. Aqui dizendo que ele escreveu pra TV, o primeiro roteiro que ele escreveu pra TV foi CSI. Isso, ele assim, escreveu, por isso que ninguém acredita ele. Ninguém... Roteirista? É sério! Quem como tá a vida? Sabe? Fora do Stories, você tá bem? Nunca aparece o nome do roteirista, só aparece o nome do final. diretor. É verdade. Todo mundo sabe disso.
Ai, tadinhos, dá pena um pouquinho, né? Mas enfim, a culpa é sua que foi ser roteirista. Aí o problema é seu. O que acontece? A cena desse livro, que ele segue um detetive que, até onde está o livro, existem 25 graus de psicopatia. E a gente segue o detetive que ele descobriu, cara, que ele é o 26. Eu vou ser sincera pra vocês, eu não lembro absolutamente de nada em relação a cenas de morte nesse livro. Não lembro qual é o método do assassino, não sei pronunciar o nome do assassino, eu não lembro nem o que acontece com a família do detetive. Eu acredito que algum membro da família dele morre e eu acho que são os cachorros. Eu não tenho certeza. Mas o que acontece? O que eu lembro desse livro, que foi a cena perturbadora pra mim, é a cena que ela está na capa do livro. Você pesquisa assim, grau 26, você vê a capa, você vê uma pessoa colocando uma roupa de látex branca. E ok, tudo bem. É só um comentário que eu comprei esse livro no sebo e foi pela capa. Eu era uma pessoa perturbada, eu tô falando pra vocês que eu era perturbada. Mas o que me deixou coisada nessa cena foi ele colocando essa roupa, porque ele tem todo um ritual pra colocar e ele diz que a partir do momento que ele põe essa roupa, ele é ninguém, ele é uma forma, ele não tem identidade. E a cena em si é que o ritual dele é que ele tem que passar. Eu vou até pegar aqui a quantidade certinha que eu separei aqui, rapidinho. Primeiramente, ele tem que depilar. Ele tem que se depilar. Então, ele depila os braços, as panturrilhas, e ele fala que a sensação da lâmina passando sobre a pele era boa, como se fosse um redemoinho ou coisa parecida. Não faz... E ele retira os órgãos das pernas, pelo dos órgãos genitais. Aí você me pergunta, por que ele precisa tirar os pelos dos órgãos genitais para vestir uma roupa de látex? Não sei, mas ele faz isso. E ele fala que ele puxa os testículos para poder estarem perfeitamente esticados, para poder... para ajudar na passagem da lâmina e a forma como ele depila o ânus e... Tudo bem, primeira parte do ritual. O ritual era esse: roçar a lâmina sobre a pele. Faz uma pausa, limpa e é isso. Próximo passo: ele passa manteiga pelo corpo. Ele separa tabletes de manteiga, que são 4 em específicos, tabletes de manteiga. Ele abre os tabletes e ele passa. Ele fala que tem que ser de uma forma homogênea, sem que fique pedaços ou montinhos sobre a pele, por algum motivo, e ele passa nos membros superiores, membros inferiores, tórax. O cara se besunta. Ele se besunta. E ele se besunta, inclusive, novamente, os órgãos genitais. Ele besunta o cu, besunta... Não sei por quê. E aí, ele fala que a quantidade de 5 seria demais, e ele descreve ele quebrando a manteiga e passando pela pele. Enfim, ele passa sobre a pele e depois ele põe a roupa. E aí que vem a cena que tem na capa, que é ele botando a roupa que é muito colada no corpo. E ele tá pronto, ele é o ninguém, ele tá pronto pra matar alguém, pra fazer a sua próxima vítima. Eu juro pra vocês. São descrições, tipo, ele chega com... Eu vou até pegar uma descrição aqui, na hora que ele tá botando a roupa. Um observador poderia compará-lo a um louva-a-Deus de 1,65 de altura e 57 quilos, tentando entrar em uma crisálida fina e branca, feita sob medida, para seu corpo de inseto. São essas, assim... É uma coisa bem... Não muito... Uma frase meio jogada, para dizer que, assim, ele bota essas reflexões de todo esse processo de botar essa roupa e se besuntar, e você fica desconfortável, pelo menos eu lendo em relação a isso, né? Porque isso é um capítulo inteiro, ele botando essa roupa. E realmente, pra mim, foi a parte mais memorável desse livro, porque é um bom livro, foi 4 estrelas pra mim, mas tem certos momentos que eu acho um pouco arrastado. Mas eu acho mais perturbadoras as cenas do que qualquer cena de assassinato que tem nesse livro. Porque ela é muito desconfortável. Foi uma Enfim, galera, eu vou encerrar esse podcast dizendo o seguinte.
A Yasmin citou que o escritor desse livro também é o roteirista de César Las Vegas, e eu vou dar a informação completa para vocês de onde ela tirou essa informação. César Las Vegas possui 16 temporadas. A temporada que ele produziu foi a 11. Oxe, não é nem a primeira? Ele fala no livro, assim, ele fala no livro que ele é do criador de CSI, tá na capa. Fake news! Não, ele pode até ter sido o criador, mas pelo que eu entendi, aqui a temporada onde ele mais foi presente foi a 11. Então aqui, para quem é fã de CSI e assistiu, o líder da série nesse momento é o Doc, que é interpretado pelo Lawrence Fishburne. Quem não sabe quem é o Lawrence Fishburne? Todo mundo sabe quem é o Lawrence Fishburne, né, gente? Pelo amor de Deus. O negão que interpretou o detetive Hannibal. Pelo amor de Deus. Sim. Lawrence Fishburne. Pelo amor de Seja Deus. específica. Se você não sabe quem é o homem, vai pesquisar, porque, enfim. A 11ª temporada de CSI é uma das melhores, mais bem avaliadas, tanto pela crítica especializada em séries policiais, quanto pelos fãs da série. E o episódio Skidwell é onde é narrado em audiovisual esse livro que a Yasmin estava citando. Exato. Então, se vocês quiserem assistir como que acontece a transformação e alguns dos assassinatos que são citados no livro, assistam CSI Las Vegas, a temporada 11, nem que sejam para vocês assistirem só um episódio, que é exatamente onde esse homem aparece. Então, assim, fãs de CSI, voltem no tempo através da Prime Video e vejam de novo. Pessoas que nunca viram, corram atrás, porque, sério, vale a pena. Eu sabia que tinha um episódio do livro. Da hora, eu vou ver depois. Tem, você usa lá a minha conta e vê depois. Eu vou. Só um comentário. Esse livro é um romance digital interativo. Então, tipo, tem um site. Se tu entrar... Nossa! Eu achei o site também. Sim, grau26.com. Assim, quando eu entrei, que faz um tempo, já tinha os livros... Eles postaram os vídeos no YouTube. Então, assim, muitos vídeos já caíram, né? Por causa das diretrizes do YouTube. Né, galera? Não dá pra postar essas coisas no YouTube. Eu não sei se eles postaram novos, mas na época que eu entrei... Mas assim, tem um vídeo que mostra ele usando a roupa. Nossa, roupa bizarra. Bizarríssima. Enfim, o Grau 26 é uma trilogia completa. Se vocês quiserem comprar o primeiro livro, ele vai ter mais 2 que vocês vão ter que correr atrás, que é A Profecia Dark e As Revelações de Dark. Então, assim, é isso. Tá feita a recomendação da trilogia. Tá feita a recomendação da série. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. 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 Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.